Nós estamos de volta com conversas cruzadas aqui na TV Com, são 10h29 agora, temperatura 18 graus em Florianópolis. Conosco, além dos que estavam antes, o Emerilson Emerim, que é biólogo, especialista em gestão ambiental urbana. Mais uma vez, obrigado, Emerilson, pela tua participação aqui conosco, sempre nos trazendo colocações de bom nível e enriquecendo o nosso debate. Eu queria te ouvir, como eu fiz no bloco anterior com todos os companheiros de mesa, para saber a tua leitura desse acordo. E a proposta do programa, quando nós pensamos em fazê-lo, foi justamente essa. São números grandiosos, são metas interessantes, mas muito do que está se propondo fazer em 15 anos já deveria ter sido feito há 20 e não se fez. Então, será que a gente vai conseguir honrar esse compromisso? Boa noite. Boa noite aos colegas da mesa, boa noite aos ouvintes da CBN. Bom, historicamente, o Brasil, a sua energia provém de matrizes limpas, né, hidrelétricas, eólicas, né, na sua grande maioria. Nossa pedra do sapato é o desmatamento, né? Então, algumas metas já foram alcançadas, mas o Brasil ainda tem muito, né, a caminhar, principalmente na agroindústria, né? Ainda se fala na queima da palha de cana, por exemplo, que né, no setor de álcool é uma grande geradora de gases do efeito estufa. Mas eu acho que o Brasil caminha, né, para o cumprimento desses acordos. Não dá para comparar as nossas ferramentas com a ferramenta dos países de primeiro mundo, né? O Brasil também tem outras questões também de grande importância, né, a resolver, como a fome em vários níveis que a gente observa no país. Então, é claro que a gente não vai ter a mesma velocidade. Sim. Mas esses compromissos gradativamente, né, estão sendo, está se buscando atingir essas metas, né? Não é fácil com um país, né, de um padrão como o nosso, mas eu repito, o nosso grande problema hoje é o desmatamento. Tivemos aí hoje uma grande operação da Polícia Federal, acho que no Pará, né? E a nossa madeira ainda, grande parte da nossa madeira ainda provém de uma matriz clandestina, né? Então, eu acho que tudo isso contribui, né? E todo esse trabalho que está sendo feito no país, passando o país a limpo, também passa o país a limpo pela área ambiental, né? Eu tenho até alguns números aqui que eu disse que eu traria nesse bloco. Esse aqui é um estudo recente, é uma informação que foi publicada no dia 19 do mês passado, e diz que o desmatamento da Amazônia Legal no período de 97 a 2013 chegou a 248 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do estado de São Paulo. É a informação do IBGE. Os dados são da pesquisa Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, que foi divulgada nesse dia 19. Ainda segundo o IBGE, de 91 a 2004, houve uma aceleração no desmatamento da Amazônia Legal, que subiu de 11.030 quilômetros quadrados para 27.772 em apenas um ano. De 2004, a tendência se inverteu, chegando a 4.571 em 2012. Em 2013, houve ainda uma nova alta para 5.843. Parece que vai exatamente ao encontro, né, doutor Antônio, daquilo que o senhor falava, e o próprio José Lorival também resgatou isso, a questão da importância de se ter políticas públicas e se olhar globalmente para a questão. Quando se tem continuidade num planejamento, é mais fácil de a coisa acontecer. Perfeito. Então, fiz uma referência cronológica, inclusive, relacionada com o elenco probatório, que todos estão, o elenco legal, né? Que todos estão obrigados, obviamente, a cumprir. Nesse meio, claro que as ilegalidades, as clandestinidades vão acontecer, especificamente numa área de difícil policiamento. Né? É muito extenso. Sim, mas me parece que o Estado brasileiro, nesse campo, sobretudo da responsabilização criminal, que cronologicamente a legislação brasileira é da década de 30. O primeiro Código Florestal, mencionando o regime florestal no país não é livre. 1934. Depois, numa outra esfera importantíssima ao desenvolvimento de qualquer nação, mineração. A primeira limitação, 1940, com um Código Florestal, um regulamento, titularidade desses recursos. A União é titular de todos os recursos minerais do nosso país. Uma legislação rigorosa, previsão
constitucional de manejo desses ecossistemas essenciais ao desenvolvimento. Então, nesse campo, vai incidir necessariamente a atuação clandestina, a atuação criminosa, pelos valores que estão envolvidos. O clandestino, o criminoso, não entende outra linguagem. Ele desafia as autoridades, desafia o aparelhamento policial da nação e se locupleta justamente nesse jogo da deficiência estatal no combate, no policiamento de grandes áreas. Hoje, a tecnologia está à disposição para um combate mais eficiente. Então, penso que é uma preocupação que não é só do nosso país. São compromissos, efetivamente, que o país assume, não é? De, pelo menos, seguir um modelo de responsabilização razoável. Sim. Não é? E também me chama a atenção nesse campo o destino. Qual é a destinação da madeira ilegítima? Não é? Quem vai consumir? Qual é o nosso modelo de consumo? Esse modelo que privilegia a madeira. Não é? Então, incide possibilidade no nosso modelo de consumo que privilegia a madeira, de legalização desta madeira de origem absolutamente criminosa. De que forma tem o Estado se aparelhado para combater a legalização da madeira extraída ilegalmente em quantidades monumentais. Não é? Então, a tarefa estatal nesse ponto é efetivamente monumental. É preciso efetivamente encaminhar recursos, encaminhar tecnologia para que esses recursos que são fundamentais ao desenvolvimento do país, sem mineração, por exemplo, não incide desenvolvimento. O senhor sabe que chegou uma pergunta aqui que eu queria colocar na mesa para quem está aqui nos acompanhando ter essa informação também. O Wellington Santos, da Trindade, ele pergunta o seguinte, para quem quiser responder, evidentemente. Além do reflorestamento, existe algum plano de proteção que combata e que previna os incêndios florestais? E ele pergunta qual é a dimensão desse problema que nós temos hoje em Santa Catarina e também no Brasil. O IBAMA tem toda uma atividade, né, que eles chamam de Preve-Fogo. É um amplo programa, né, de contenção de queimadas no Brasil. Esse não é um problema relativo aos ecossistemas de Santa Catarina. A queimada aqui não é um fato corriqueiro, como é no Cerrado, por exemplo. O Cerrado, a queimada chega a ser um processo natural, mas, né, potencializada por atividades agrícolas e outras ações, né? Então, Santa Catarina não tem esse histórico. Fora alguns verões, principalmente períodos de estiagem, né, a gente tem ali um ou outro ponto, principalmente na região da Serra do Tabuleiro. Tirando esses fatores pontuais, o Estado ainda não sofre com essa questão. Quem geralmente combate, né, esses incêndios florestais ou é o bombeiro, né, o Corpo de Bombeiros, ou as guardas florestais, de acordo com a unidade de conservação, mas o IBAMA tem se preocupado principalmente, né, dentro do seu programa, com as áreas de cerrado, que são as áreas mais suscetíveis do Brasil aos incêndios florestais. Essa questão do combate a incêndio, principalmente do Cerrado, nós temos que pensar que os grandes blocos de energia, eles estão vindo do norte do Brasil e eles vão passar por essa região, passam por essas regiões, aonde você tem grandes incêndios anuais, no período de seca. Agora, por exemplo, é um período em que começam as queimadas, ou natural ou provocada. E o IBAMA, com o Preve-Fogo, junto com as empresas do setor elétrico, vem fazendo campanhas para conscientização da população. Por quê? Porque se você coloca fogo embaixo, numa região onde você tem uma linha de transmissão em cima, ele desliga a linha de transmissão. Então, automaticamente, você desliga e aí você tem grandes blocos ou você tem grandes regiões que vão ser desligados, como já aconteceu no passado. Então, esse programa do IBAMA de Preve-Fogo, que trabalha junto com
as empresas que trabalham junto com as comunidades, é muito importante. E o trabalho aqui em Santa Catarina, como o Emerilson comentou, nós não temos grandes problemas, poucas coisas, muito no inverno, no Planalto, que o pessoal coloca queimada para fazer aí a rebrota da grama, mas é muito pequeno Santa Catarina comparado com o centro-oeste do Brasil. Bom, antes do intervalo, eu queria te ouvir mais um pouco, Tayana, porque tu fazes parte da ONG Engaja Mundo e do Comitê Catarinense Rio Mais 20. Eu queria saber como é que está o trabalho dessas duas instituições para que a gente contribua também com o atingimento dessas metas, mas principalmente com que a gente auxilie nesse trabalho de conscientização, que eu acho que é um desafio muito grande também. Então, a organização, ela tenta aproximar, como eu já tinha mencionado, né, essas discussões globais e esses termos jurídicos de negociações, né, dos jovens. E como aproximando dos jovens, a gente acredita que fica fácil para toda a população, né? Poder contribuir, participar e principalmente exercer o seu papel como sociedade civil nos mecanismos, né, em que a gente é possível que a gente contribua dentro do município, né, nos espaços em que a comunidade ela pode participar. A exemplo disso, nós estávamos conversando, né, a questão da mobilidade urbana é uma questão que é do município. Então, a gente trabalhando dentro de uma questão dessa, junto com o município de Florianópolis, por exemplo, a gente está contribuindo para a questão climática. Sim. Então, a gente tenta aproximar, né, do cidadão, como que ele pode contribuir para a redução do aquecimento global, né? É possível sim, é factível, não é uma coisa que é tão distante, que é só dos negociadores brasileiros, ou é a nossa presidente que vai lá e vai dizer, né, uma meta. Não, a meta nós podemos construir nós mesmos, a gente pode botar um objetivo, sim, Florianópolis vai ser uma cidade de redução de emissão e pode ser um compromisso, sociedade, setores, né? Então, a gente tenta criar, fazer com que essas discussões entrem aí no gosto do povo, né? Do jovem, tentando deixar de ser uma coisa chata, né? A gente tenta fazer com que seja, assim, uma coisa interessante e despertar essa coisa muito típica da nossa geração, né? De querer contribuir, de querer ajudar, de querer se engajar, né? Sim. E se engajar nessas causas também. Tentar aproximar e mostrar que sim, é possível, né? E principalmente poder olhar para esses dados, para esses números, né? E fazer a sua análise crítica. É realmente audacioso? Não é? O Brasil vai conseguir cumprir? Não vai, né? Então, esse compromisso. E em Santa Catarina, especificamente, né, a gente não é por acaso que nós catarinenses participamos dessa conferência lá na Alemanha. Santa Catarina tem um histórico da questão climática. 10 anos atrás aconteceu o furacão Catarina, né, o primeiro furacão do Atlântico Sul. Sim. Então, nós sofremos com a questão climática. E desde esses 10 anos, a questão de adaptabilidade, de redução da vulnerabilidade das nossas comunidades, isso não diminuiu absolutamente nada. Se aparecer outro furacão Catarina, ou outro nome que vai dar o furacão, vai acontecer exatamente a mesma coisa com a comunidade de Araranguá, com as comunidades do extremo sul do nosso estado. Né? Então, estamos sempre ali, né, naquele alerta. O que vai acontecer com essas comunidades? Né? Sendo que naquele mesmo território a gente tem ali um grande complexo de carbonífero ali, né? E de geração de energia de uma matriz que não é limpa, né? Que é matriz suja. Então, enquanto temos uma comunidade de sofrimento, temos a produção de uma das piores energias considerada uma das piores energias fósseis. Será que devemos aceitar isso ou podemos lutar por uma situação melhor para o nosso estado? Né? Bom, a gente precisa fazer mais um intervalo, mas antes eu queria só trazer uma informação aqui que saiu agora no início da noite, de uma operação que foi feita na Estação Ecológica de Carijós, porque a Tayana estava falando da questão da conscientização e do engajamento que as pessoas têm que ter e entender que a questão do aquecimento global não é distante, envolve a todos nós. Não foi uma operação voltada para a questão do aquecimento, mas foi pela preservação do meio ambiente.
E aí para você ver a dimensão do problema e de como as pessoas, por vezes, não se inserem nessa realidade. Foi uma operação para coibir a pesca dentro e na enseada do Rio Ratones, no norte da ilha, e os pescadores acabam descumprindo os limites de 1.000 metros de distância da desembocadura do rio e os 300 metros do costão, chamada Operação Tainha. Foram, até agora, lavrados 39 autos de infração e 6 embarcações foram apreendidas. Quem descumpre a lei é autuado em R$ 1.400 e R$ 40 por quilo do peixe capturado. Em caso de reincidência, os valores são maiores. Então, isso nos ajuda a trazer um pouco mais para a prática a dificuldade que, por vezes, as pessoas têm de respeitar uma reserva, de preservar o meio ambiente, de compreender essa necessidade. Em 2 minutos, aqui no Conversas Cruzadas, nós voltaremos para trazer outras informações e a continuação do debate para você. Até já.